As graves acusações envolvendo a Igreja Bola de Neve e especialmente o pastor apóstolo Rina, que é o fundador e também presidente da denominação, chegaram em outro nível, chegaram em um outro patamar ainda mais grave. No vídeo anterior, a gente trouxe um áudio que havia vazado, um áudio que possivelmente foi gravado pela esposa do Rina, a pastora Denise, que mostra como que é a relação conturbada dos dois e, claro, não é mais novidade, todo mundo já sabe disso desde o ano passado, quando o filho dela expôs também uma série de gravações, vídeos e depoimentos que já mostravam isso. Agora, o caso ficou mais grave, por quê? Porque envolve uma grave acusação de abuso que seria praticada pelo apóstolo Rina contra uma jovem mulher que era funcionária da igreja, mas que estava constantemente na casa do casal. E há quem diga que essa tentativa de abuso é também uma das razões pelas quais a pastora Denise acabou adoecendo, e isso levou ao que todo mundo já enxerga como um fim do casamento do Rina e da Denise. A gente vai ver agora um áudio, vai ouvir, melhor dizendo, um áudio. A gente publicou esse áudio em nosso perfil no Instagram nesse final de semana, a qual inclusive sugiro que você siga lá, Fuxico Gospel, @Fuxico Gospel no Instagram, e você vai passar a acompanhar. A gente publica muitas coisas que vem primeiro lá, são publicadas primeiro lá, e depois acabam vindo para cá. A gente vai ouvir esse áudio na íntegra, e daqui a pouquinho eu vou voltar, eu vou assistir junto com você, óbvio, ficar acompanhando junto com você aqui. Mas depois eu vou mostrar para você a reação da igreja depois desse áudio. Parece que agora a coisa está tomando um outro caminho. Eu ainda tenho a minha opinião sobre essa movimentação para tentar resolver o problema, mas eu vou deixar para comentar daqui a pouquinho. A gente vai agora assistir ao videozinho que a gente preparou, tem a legenda, inclusive, né, a transcrição, melhor dizendo, desse áudio. A gente vai acompanhar agora. E daqui a pouquinho, não vou interromper, prometo, daqui a pouquinho eu volto para fazer alguns comentários sobre isso e para ler junto com você uma nota que foi publicada pela Igreja Bola de Neve depois que esse áudio veio a público. Vamos acompanhar? Eu trabalhava na casa do Rina e via várias coisas, né? Enfim, eu sempre tentei o máximo respeitar a casa, porque ali era meu local de trabalho, tudo. E eu via que muitas vezes ele me chamava pra... Tinha a parte de cima da casa dele que funcionava a academia. E muitas vezes ele me chamava. No começo começou, me alonga aqui, faz massagem aqui, faz massagem ali. Enfim, foi acontecendo. Só que as coisas foram aumentando, né? Da massagem, ele começou, agora sou eu que faço massagem em você. E aquilo me incomodava muito, muito, muito. Porque eu nunca gostei de toque, enfim. E fui deixando. Enfim, fui deixando. Pra mim sempre foi o meu pai espiritual, meu chefe. Não sentia que ele ia fazer algo comigo, não imaginava. E as coisas foram aumentando. Massagem aqui, massagem ali. De repente, deita no meu peito, faz isso. E as coisas foram aumentando, né? Lógico, isso foram anos, não foi um dia, 2 dias. Eram praticamente todos os dias durante 3 anos, 2 anos, enfim. Foi um período assim bem grande, né? E não todos os dias, mas o dia que nunca tinha ninguém, na parte da tarde que eu ficava lá, nunca tinha ninguém. E, enfim, e eu nunca consegui falar, eu me sentia muito mal, porque... Eu ficava, meu Deus, tá acontecendo, o que ele tá fazendo? Não tá, entendeu? Tipo, não, é a loucura da minha cabeça. É uma situação muito triste, porque ele é seu pastor, ele é seu chefe, entendeu? Eu não me via como uma mulher, assim, enfim. E foram acontecendo em situações de ele querendo fazer massagem em mim, eu senti uns toques mais maliciosos, ele me tocando, não exatamente, mas bem próximo de parte íntima, e eu tentando me safar, enfim. Até que um certo dia, ele me chamou pra ir na casa dele à noite, e tava tendo
culto de mulheres, congresso de mulheres, enfim, não tinha ninguém na casa dele. Não foi a primeira, a segunda vez já me chamou para fazer alguma coisa. E a mesma coisa, pediu para eu subir lá na academia. Senta aqui um pouco comigo, como ele sempre fez. Assiste um filme comigo, eu tô aqui sozinho, tal. Enfim, e eu falava, não, coitado. Mas enfim, eu sentia que ele estava querendo algo mais, que ele queria passar a mão, ele queria, sabe? E eu muito constrangida com aquela situação. Enfim, deita aqui no meu peito, faz isso, faz aquilo. Enfim, eu te vejo como filha, aquela situação toda. E até que um certo dia ele me puxou, pegou no meu braço mesmo, me puxou pra ele, assim. E eu não sei o que ele ia fazer, com certeza ele queria algo mais, porque meu braço ficou roxo. E eu peguei, soltei meu braço e falei assim, me solta, seu animal. E ele viu que eu não gostei daquilo e ele ficou todo constrangido e eu peguei e fui embora. Enfim, depois desse dia, assim, ele percebeu que realmente eu não gostava, que aquilo estava passando dos limites. E o que eu senti era exatamente que ele queria me sentir mesmo, sabe? Que ele queria sentir meu corpo, que ele queria sentir meu toque, sabe? Enfim, depois desse dia passou um tempão, a gente não se viu, ele me evitava, eu evitava ele. E até que um dia ele veio falar pra mim, desculpa, se você se sentiu mal aquele dia, eu te vejo como filha, e não foi nada disso que você pensou, enfim. Mas com certeza não, eu sou uma mulher na época eu era uma mulher de 30 e poucos anos, 35, 36 anos, e aquele toque não era de uma filha, ou se ele faz, enfim, não, entendeu? Não era de uma filha, né? E eu fiquei muito traumatizada, na época eu pensava em me matar, foi uma época muito ruim, assim, muito ruim. Aí depois não tinha coragem de falar pra ninguém da igreja, não tinha coragem de falar pra ninguém de fora da igreja, sabe? Aí até que eu procurei uma psicóloga, e a psicóloga sentou comigo, contei tudo o que aconteceu, né? Porque ela tava lá pra me escutar, e ela falou, Paola, isso é um abuso, você foi abusada. E demorou pra cair a ficha, sabe? Foi na hora que uma profissional virou pra mim e falou tudo aquilo, porque foi que eu caí na real, sabe? Eu falei, caramba, não acredito. Enfim, e foi. Aí fiz algumas terapias e foi muito difícil, muito. Eu fiquei com essa história durante muito tempo, sabe? Muito tempo. Nunca contei pra ninguém, sabe? Minha vida, graças a Deus, as coisas mudaram, foram acontecendo e acabei bloqueando isso na minha mente, sabe? Passou, acabou. E, enfim. E é isso. Gente, esse foi o depoimento dela. Só para deixar claro, essa voz a gente modificou, tá? Não é a voz real dela, é uma voz que a gente alterou a voz, né? É ela falando aí, ela narrando, não é uma criação de inteligência artificial, mas a voz foi alterada exatamente para que ela não fosse identificada dentro da comunidade. Ao que a gente sabe, ela prestou depoimento, já fez um boletim de ocorrência, já denunciou, e ele possivelmente poderá responder por isso também. Quando esse vídeo foi publicado, já tem quase 500 mil visualizações em 2, 3 dias no nosso perfil no Instagram, somente esse áudio. Por isso, né, a igreja se manifestou tão rapidamente, publicou uma nota de esclarecimento, a gente vai ler agora. Mas eu quero só ponderar uma situação. Se você for ler os comentários, tem, sei lá, centenas de comentários, eu acho que tem milhares até, de comentários a respeito, né, na publicação desse áudio. E tem muita gente criticando ela, sobretudo mulheres, né? Lamentavelmente, muitas mulheres acabam, parece que não tendo qualquer tipo de empatia. E, por que ela fez isso? Por que ela demorou tanto? 3 anos, não sei o que, ela já... Mas é preciso se colocar no lugar da vítima. Existem muitas situações em que a pessoa é abusada e não percebe que está sendo abusada. Dependendo do cenário em que ela está envolvida, sabe, do ambiente em que a pessoa está envolvida, ela acaba de fato não percebendo. Existem casos, por exemplo, eu já vi sobre isso, casos em que a jovem, já mulher, já adulta, procura uma psicóloga para tratar alguma situação, e aí ela começa a contar como que era um relacionamento com o pai, e aí a psicóloga faz ela perceber e entender que aquele tipo de relacionamento que ela tinha com o pai, na verdade era um abuso que ela estava sofrendo. Seja com o pai, seja com o irmão, seja com o tio, seja com quem quer que seja. Veja, ela cresce
ela fica mulher, madura, até casada, mas não percebe que passou por uma situação de abuso. Então, eu sugiro que não critiquem a mulher pelo que ela está falando. Porque a mulher já com 30 e tantos anos, não sabia que estava sendo abusada. Ela não é vítima coisa nenhuma. Tem comentários nessa linha. E eu sei que talvez você que está nos vendo aqui, talvez até esteja comentando, né? Esteja comentando nesse sentido, mas é importante pensar e lembrar sempre dessas situações. Um ambiente, sobretudo de igreja, é um ambiente de dominação, em que a pessoa, veja, ela disse aí claramente, meu patrão, meu pai espiritual. Igrejas, muitas, são muitas igrejas, sobretudo neopentecostais, que têm essa ideia de criar esse sentimento, né, de que o cara é pai espiritual, e porque é pai espiritual, jamais, né, faria algo contra a sua filha espiritual. Então, às vezes, um carinho, um abraço, algo nesse sentido, parece muito mais para quem está sofrendo esse tipo de abuso, mais um carinho normal de pai para filha, do que um abuso, até que finalmente ela perceba, abra os olhos e reconheça que não tem absolutamente nada a ver com carinho de pai para filha, porque o camarada não é pai, né? Não é pai dela, na verdade é só um marmanjo que está se aproveitando daquela posição eclesiástica que ele está. Mas, como eu disse, a igreja publicou uma nota e a gente vai ler agora na íntegra. A nota foi publicada nesse final de semana e é endereçada aqui a toda a família Bola de Neve. É com muito pesar e tristeza que nos dirigimos a vocês para tratar dos fatos que se desdobram nas últimas semanas envolvendo o Ministério Bola de Neve. O Conselho Deliberativo, junto ao apóstolo Rina, decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e a de sua família. Importante frisar uma coisa aqui, nesse final de semana também, no início do final de semana que passou, na igreja ela anunciou que estaria se afastando para cuidar da sua família. Isso aqui foi, essa nota ela é depois que esse áudio vem a público, ou seja, muito provavelmente isso aqui não tem nada a ver com aquele afastamento voluntário dele, tanto é que a nota já diz claramente aqui, dos fatos que se desdobram nas últimas semanas, o Ministério Bola de Neve, o Conselho Deliberativo, junto ao apóstolo Rina, decidiu o afastamento, ele vai ser afastado para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e sua família. A partir de agora, o Conselho Deliberativo assume a responsabilidade por todo o ministério. Eu vinha falando sobre isso aqui. Tem que ter alguém com culhões nessa igreja para resolver o problema. Para afastar o camarada, deve ter um conselho para fazer isso, lembra? Se você viu os 2 vídeos que eu publiquei sobre esse caso, eu questionei muito isso aqui. Desta forma, pedimos perdão primeiramente a Deus, a quem um dia prestaremos conta, pelas falhas e falta de atenção aos fatos apresentados. Aqui, essa frase, muito na minha opinião, se encaixa no fato de que, ao longo de diversas igrejas Bola de Neve, estão surgindo denúncias graves de abusos emocionais que são praticados pelos seus respectivos líderes. E agora, mesmo sem ser objetivo, a nota ela pincela esse assunto. Estendemos nossa verdade e retratação à família Bola de Neve, a qual tanto amamos, e a todos que, de alguma forma, decepcionaram-se com a conduta da liderança, e também para aqueles que um dia saíram feridos por quaisquer falhas cometidas no ministério. Investimos nossas vidas pela cura, restauração e salvação de famílias, nunca para a destruição. Como medidas construtivas, nos comprometemos com ações que farão com que a igreja mantenha a integridade e a santidade da estrutura eclesiástica. Entre elas estão a instalação do canal de ouvidoria para catalisar possíveis falhas e má conduta por meio de e-mail da ouvidoria, elaboração de um conselho de ética para a apuração e deliberação a respeito de todas as irregularidades apresentadas, diligência e apuração de cada caso, inclusive de foro íntimo, averiguando necessidades de afastamento ou desligamento de lideranças, acompanhamento de situações apresentadas pelas investigação interna, reformulação do regimento interno para alinhar com mais clareza as expectativas da congregação e evitar que eventos semelhantes aconteçam novamente. Queremos
por fim, reconhecer humildemente que momentos assim, apesar de toda tristeza e dor, são oportunos para aperfeiçoarmos, para aperfeiçoamento, melhorias e reestruturação. Não estamos empenhados em sustentar uma placa ministerial, mas sim a Igreja Noiva de Cristo, com todo carinho e respeito, Conselho Deliberativo da Igreja Bola de Neve. Fizeram alguma coisa. Não vou criticar, nem cabe, né? Porque apesar de ser extremamente tardio, e muito tardio, né, esse posicionamento veio de alguma forma. Perguntaram na caixinha de perguntas do Fuxico Gospel no Instagram diversas vezes se eu achava que a Igreja Bola de Neve fecharia, se seria. Não, claro que não. Ela vai passar por uma reestruturação, é natural que passe. Pede isso, né? O momento pede muito isso. Eu ainda acredito que o Rina continuará dando as cartas por lá, mas é preciso que haja uma mudança, pelo menos de entendimento por parte da liderança e para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Isso é bom, isso é importante. Resta agora ver se isso vai ser colocado de fato em prática. E não só o Rina deve ser afastado. Agora, um clamor que eu poderia até fazer para a própria diretoria é que não ficasse num afastamento apenas do Rina. Tem tantos outros nomes, né? O Fantasini é um deles. Se vocês quiserem começar pelo Fantasini, eu acho que é uma boa opção, né? Começa por ele, é uma boa dica. E segue, a partir daí vai para Balneário Camboriú, dá uma olhadinha lá também como é que está a situação. E segue o bonde fazendo a limpeza que tem que ser feita. Certamente se deve ter aí uma porção de lideranças, de líderes que têm potencial, mas que talvez não estão tendo espaço para trabalhar. Agora é hora de pegar essa galera e colocar para agir, né? Colocar para trabalhar, colocar no campo. Tira aqueles problemáticos, afasta-os, talvez de forma até definitiva. E pronto, não tem cura. Esse tipo de comportamento não tem cura. Então os caras ficam 5, 6, 10 anos punindo, né, a igreja, sabe? Pressionando de forma até ilegal, até criminosa, pressionando os próprios voluntários que estavam trabalhando num regime quase que de escravidão, de serventia, que isso vai para além do voluntariado. Pega esses camaradas que já ganharam tanto dinheiro com isso agora também, esse tempo todo, coloca de canto, coloca no banco, coloca para ficar na porta, recepcionando o povo, sabe? E coloca na igreja quem tem realmente potencial, mas que talvez estejam sendo subutilizados. É só uma sugestão. Mas enfim, se eu puder, inclusive, talvez caiba isso, né? Se encaixe nesse contexto, que é dar os parabéns pelo posicionamento que já era esperado, não tinha como ser outro caminho. A Igreja Bola de Neve teria que tomar essa postura mesmo. E agora a gente vai continuar acompanhando para ver o desdobramento. Com relação às acusações feitas ao apóstolo Rina, me parece que isso vai piorar. E parece que depois dessa jovem, outras pessoas também querem denunciar. E a gente vai estar aqui, obviamente, para cobrir e para trazer essas informações para vocês. Por isso que é importante. Quer continuar acompanhando essas e outras informações sobre a Igreja Bola de Neve? Se inscreve no nosso canal, ativa a notificação. E aí sempre que a gente publicar um vídeo novo sobre esse ou qualquer outro assunto, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado pela audiência e tchau, tchau.